E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Correria? Então, ainda tô meio gripado. Essa mudança climática aí acaba com a gente, né? Eu ia gravar um vídeo ontem e falei assim, não, deixar para gravar na sexta-feira, né? Vamos abrir uma caixa pra gente não perder tempo? Hoje nós temos uma caixa chamada Aldeia da Serra, linha de conservas nobres. Isso aqui deve ser geleia, acredito que seja geleia. Conservas nobres, provavelmente aqueles doce de figo, doce de morango, jabuticaba, meio pesadinho. Aí a gente abre a caixa e percebe que temos CDs e DVDs. Vamos dar uma corrida para o vídeo não ficar gigante, né? Vamos lá então. O primeiro é um CD chamado Amália no Paris Olímpio. É a cantora portuguesa no Olímpia de Paris, né? Cantando seus maiores sucessos. O álbum é de 57, 1957. Aqui a gente tem todo o repertório clássico dela e uma observação aqui, ó. Está escrito assim: Domingos Camarinha na guitarra, Santos Moreira na viola. Ou seja, um show acústico com poucos integrantes. Gravações recuperadas do vinil, cedido por José Fortes, da coleção particular de J. Calixto. Ou seja, foram resgatar um show da Amália, que se julgava então perdido, e é lançado em CD, esse registro da cantora portuguesa no Olímpia de Paris. Recomendado. Aqui nós temos a Bibi Ferreira cantando a Edith Piaf, que é um show que rolou, não sei se em São Paulo ou no Rio. A cantora e atriz e escritora, talvez, teatróloga, Bibi Ferreira, passa limpo os maiores sucessos da cantora francesa Edith Piaf, né? Isso aqui deve ser final dos anos 80. Já vi esse vinil circulando por aí. É um disco até que relativamente fácil de se encontrar nos sebos, né? Há pouca procura por música francesa nos sebos, né? Que eu saiba, só as bandas de pop, assim, Les Rita Mitsuko, né? Aquelas coisas assim. Como que é? Vocês sabem qual eu estou falando. As bandas que a MTV alavancou, a MTV Europa, mas ninguém está muito ligado em música francesa. Aí você acha. Ainda mais uma cantora brasileira cantando um repertório clássico, né? A gente tem o Primal Scream, famosa banda escocesa de rock, né? Primal Scream é uma banda que surge timidamente no cenário musical, mas arrebenta a boca do balão quando lançam o maravilhoso Screamadelic. O Screamadelic, com bastante toque de Rolling Stones no repertório, né? O jeitão de tocar guitarra e tal, faz com que a mídia olhe o Primal Scream com outros olhos e comece a dar atenção ao trabalho deles, né? E a banda cumpre o riscado, né? Porque ela vai lançando um disco melhor que o outro, né? E consegue se manter nativa. O que eu tenho a dizer do Primal Scream é que eles não exploram muito a questão dos videoclipes, né? Os clipes do Primal Scream são meio ruins, assim, eles não usam muito a imagem, né? Mas sonoramente é uma banda bacana. Esse disco chama Riot Site Blues, Blues da Cidade Raivosa, algo do tipo, né? Se não me engano é 2006, parece. Aqui, o The Bands, dos maravilhosos Radiohead, né? O Radiohead surge com o Pablo Honey, um disquinho meio tímido e tal, e nesse disco faz a mídia ficar de joelhos, né? Porque na faixa 4, Fake Plastic Trees, né, o grande clássico da primeira fase deles, mostra que eles eram mais do que uma banda pop, assim e tal. O que vem depois é só coisas assim absurdamente ótimas, como o OK Computer, né? O OK Computer é um negócio de louco, né? Aqui a gente tem o Radiohead começando a ficar gigante, né? Uma banda muito boa. Quem não ouviu deve ouvir, né? Sensacional. Se não me engano,
final dos anos 90, parece. Esqueci agora o ano. Aqui, os australianos do Men at Work, um CD relativamente fácil de achar, o Cargo, né? Segundo álbum deles. Aqui a gente tem dois arrasa-quarteirões, que é o Overkill e o It's a Mistake, né? Eles lançam o primeiro álbum muito bom, esse também excelente, e depois os próximos não é que sejam ruins, mas os discos não têm hits, né? Ou seja, mantém a qualidade musical, mas sem explodir assim, radiofonicamente, vamos dizer assim, né? Radiohead. Aqui, um disco chamado Dare to Love, do Jimmy Somerville. Jimmy Somerville é o cantor do Bronski Beat, né? Aquela dupla gay que lança dois álbuns bem legais na década de 80, né? Esse, se não me engano, é o primeiro ou segundo álbum solo do James Somerville. É um pop com toques eletrônicos que não foge muito ao que a banda já fazia, né? A dupla musical já fazia, né? Eles não ficam desfraldando bandeiras, nada disso, né? Pop rock para quem gosta de pop rock. Aqui uma descoberta recente, eu não conhecia, é uma banda chamada Vintage Trouble. Vintage Trouble é uma banda nova, recentemente montada, acho que uns 5 anos atrás, talvez, na Califórnia, onde esses 4 rapazes aqui resgatam aquele som das bandas de doo-wop, aquelas bandas de soul music da década de 50, né? Bastante vocal, parece até um jogral, assim, né? Aquelas bandas que o Tarantino colocava nas trilhas sonoras dos filmes deles, né? Esse CD é lançado pela Blue Note, tem o nome de I Hope Through Read, não sei a tradução disso. Hope Through RD. Ponto. Será que esse RD. Ponto, né? Aqui clássicos da Soul Music e algumas composições próprias num CD que deve ser de 2020, alguma coisa assim do tipo, né? Soul Music contemporânea. Aqui, ainda no terreno da Soul Music e um pouquinho de jazz, a Diane Reeves, uma cantora veterana, que quando surgiu na década de 70, foi saudada como uma espécie de sucessora da Sarah Vaughan e da Ella Fitzgerald, só que ela tinha pretensões experimentais, e aí, com o passar dos anos, ela vai colocando uma coisa aqui, outra ali no som dela e vai se afastando um pouco do chamado jazz cantado, né? Mas ela se impõe pelo poder vocal, né? Ela tem uma voz espetacular, né? A Diane Reeves lança I Love... Não, como é que é? I Little Moonlight, né? É um disco também do início do ano 2000, né? Não há muito o que dizer. Jazz cantado com arranjos de metais, uma eletrônica muito leve, quase imperceptível, as baterias, vassourinha. Jazz para quem gosta de jazz meio ambiente, vamos dizer assim. Você pôr numa festinha e deixar rolando, né? Diane Reeves. Aqui, um CD chamado Nova Estação, da Vandeca, da Vanderleia. Olha só. Esse CD tem uma curiosidade porque eu comprei ele por R$2 na Feira do Rolo de Rio de Ramos, né? No domingo, há não muito tempo atrás. Tava quase indo embora quando eu vi assim no chão algum CD. Falei, putz, só tem carne de vaca. Olhei, vi esse da Vanderleia. Falei, vamos ver quanto esse cara quer por isso. Falei, amigão, quanto é esse CDs aí no chão? Ah, qualquer um R$2. Eu tenho um amigo que ele fala assim: quando a feira tá acabando, os caras querem comprar o frango de domingo, né? E aí, nos minutos finais da feira, tudo fica baratinho. Porque, em tese, o que é bom já foi e fica só o que a turma não gosta, né? Aí eu falei assim, pô, Vanderleia tá aqui, né? Por ser Digipack já dá pra entender que é um CD novo, né? Falei, daí. Aí joguei os R$2 na mão dele, R$2, e peguei esse CD que foi gravado pela gravadora Lua. Mas olha só o detalhe, tá autografado pela Ternurinho. Olha só que interessante. Então, mais um CD autografado para coleção, né?
Ana querida, adorei nosso encontro. Um abraço da Vanderleia, novembro de 2009. Claro que esse autógrafo custa muito mais do que R$ 2, né? Eu tenho alguns CDs da Vanderleia, tenho alguns CDRs da Vanderleia que não haviam, acho que até hoje não saíram, né? Em CD, né? No formato CD. E alguma coisa da produção mais recente dela, como desse CD aqui do ano de 2009, né? Vocês conhecem a Vanderleia. Aqui, ainda falando de cantoras, nós temos a Vânia Bastos cantando Clube da Esquina. Lembra que alguns vídeos atrás eu falei da Vânia Bastos e da voz cristalina dela? Meu amigo Jairo comentou assim: pô, a voz dela foi usada até em tema do botijão de gás, da Ultragás. O pessoal vendia gás com um extrato da música dela cantando, coisa do tipo, né? Eu não duvido, né? Ela brilha muito naquele disco Tubarões Voadores do Arrigo Barnabé, né? Aqui, um encontro curioso da vanguarda paulistana com o Clube da Esquina. Ela executa o repertório dos Mineiros, né? E na faixa número 7 tem a participação do Milton Nascimento na música São Vicente, né? Não há muito o que dizer, vocês conhecem a Vânia Bastos, né? Recomendado. Aqui, ainda falando da vanguarda paulistana, um CD chamado Façanhas, do Arrigo Barnabé, capa meio prateada, dando um pouco de reflexo aqui. A curiosidade, assim, eu não tinha visto esse CD ainda, né? Já tinha visto o LP. Agora, preparando o CD aqui na caixa, eu vi assim, pô, mas espera aí. Proibido a venda, material promocional. Olha só, esse CD deve ter sido distribuído para jornalistas, pessoal de revistas especializadas, né? Ele é um CD do final dos anos 80, acho que início dos anos 90. Todas as composições são do Arrigo, com exceção de uma ou outra. Tem aqui uma música do Itamar Assunção, né? O Arrigo, ele ganhou muitos fãs, né? Com os dois primeiros álbuns, né? O Clara Crocodilo e o Tubarões Voadores. Mas depois ele começa a enveredar por um lance mais autoral. Não sei se a palavra é autoral. Ele começa a desacelerar um pouco, fazendo um som um pouco mais acústico, sem muita doideira. E as pessoas foram meio largando um pouco dele, né? Porque as pessoas queriam aquele som de histórias em quadrinhos direto, né? E não é possível manter um padrão desse de qualidade, de interpretação, vamos dizer assim, porque isso é um trabalho para uma banda, na verdade, né? Mas você vai falar assim para mim, mas era o Arrigo e a banda Sabor de Veneno. Mas tudo saía da cabeça dele, né? Aqui o Façanhas é um disco mais calmo, vamos dizer assim, né? Não aconteceu esse álbum. Aqui, a banda de Brasília Móveis Coloniais de Acaju, que é apresentado para os brasileiros em geral naquela revista do Lobão, chamada Outra Coisa. O Lobão, no início do século XXI, o que ele faz? Ele lança uma revista para falar do trabalho dele, mas principalmente para mostrar artistas iniciantes, né? Começa a encartar a cada mês um CD de uma banda nova. Foi uma coisa espetacular. E entre as bandas novas tinham Móveis Coloniais de Acaju. Esse aqui é o segundo álbum, chamado Complete, né? Não ouvi ainda, mas conheço o som deles, aquele pop que atira para vários lados. Aqui, Quarteto Arco-Íris, música tradicional cubana, uma banda recente, e La Sonora Mantacera, aquela banda tradicional de Cuba. Então nós temos uma banda veterana e uma banda nova, né? O La Sonora Mantacera vocês conhecem, é uma espécie de pôster da música cubana, assim, né? Eles estão na ativa há 70 anos. Uma banda, se não me engano, foi criada em 1924. Tem aquele início da música com uma espécie de jazz de Nova Orleans, contaminando a música latina que eles fazem, uma mistura caribenha. É difícil de explicar, mas é legal. E os anos vão avançando, eles vão filtrando e depurando essa música para apenas música cubana, né? É uma banda com muitos integrantes tocando
tocando a música a todo vapor, né? Aqui o CD chama 65 aniversário, deve ser o aniversário da banda, né? Não há muito o que dizer, né? Música cubana você tem que ouvir para entender. Não é aquele som tipo Buena Vista Social Club. É uma coisa que você ouve e você fala, não, não, isso é um pouco anterior. Dá para perceber que o som é meio antigo, né? E aqui, o Quarteto Arco-Íris é uma banda nova que surge há pouco tempo, né? Na verdade, em 2006. Esse é o primeiro álbum deles. É um CDR que alguém montou. Alguém gostava muito da banda, montou esse CDR. Eu peguei por R$ 1 lá na Feira do Bexiga, né? Quarteto Arco-Íris. Vamos ver o que esses caras têm para mostrar pra gente. Os últimos CDs da caixa, temos o Flauzino Vale e o Panorama do Violino Brasileiro no século XX. Flauzino Vale foi um compositor brasileiro de música clássica, com foco nos sopros, né? Flauta, coisas do tipo. E ele morre, se não me engano, na metade dos anos 40 ou 50. Né? Ele é do início do fim do século XIX. Né? Aqui é um outro CDR, aqueles CDs fininhos. Ó. E o interessante é isso aqui. Ó. O cara escreveu assim, série Flauzino Vale. Programas do 1 ao 6, MP3, Prêmio Roquete Pinto 2010. Provavelmente um programa de rádio ou algo extraído da internet, né? MP3. Aqui duas trilhas sonoras, uma do Tarzan, Phil Collins, né? Phil Collins musicando o desenho animado do Tarzan, aliás, usando várias músicas já do repertório dele, né? Interessante. O desenho eu não assisti, mas o Phil Collins a gente conhece, né? Se o Phil Collins está no meio, deve ser coisa legal. E aqui uma curiosidade, a trilha sonora do Pokémon. Olha só que interessante. 1999, o Pokémon, o anime Pokémon, né? A gente tem aqui algumas versões em português das músicas, né? Interessante também. O último CD da caixa é o ator Paulo Altran lendo poemas, declamando poemas do Fernando Pessoa, né? Eu nunca conheci alguém que tivesse levado porrada na cara. Meus amigos têm sido campeões em tudo. Vocês conhecem o poema em linha reta e os grandes poemas do poeta português Fernando Pessoa, né? 17 poemas de uma série que tem o nome de Coleção Poesia Falada, ou seja, deve ter ido até o 12º título, né? Interessante para quem gosta de literatura, quem gosta de poesia e quem gosta, por que não, do Paulo Altran também, né? Agora, vamos falar um pouquinho de DVDs. Para o vídeo não ficar muito gigante, vamos dar uma acelerada. A gente tem O Testamento do Dr. Mabuse, filme famoso do Fritz Lang, né? Preto e branco, primórdios do cinema. Uma edição caprichada com livrinho. Vai fazendo aquela linha do gabinete do Dr. Caligari, etc, etc. Né? Filme de terror. Aqui, 1984, do George Orwell. É o livro transformado em filme, também do ano de 84. Aqui o destaque é a participação do Richard Burton, num papel mais ou menos secundário. É um DVD-R que eu peguei também na Bela Vista. Tá? Ficção científica. Aqui, um CD bem divertido, um DVD bem divertido, chamado Rock, Rock, Rock. É uma coletânea dos primeiros anos do rock. Né? A gente tem aqui Johnny Cash, The Platers, Paul Anka, Frank Avalon, Everly Brothers, The Diamonds, Carl Perkins, Bobby Vee, ou seja, o pessoal do início do rock and roll em cenas
ripadas da TV, vamos dizer assim, 50 performances, ou seja, 50 videoclipes, lançada pelo aquele selo chamado Magnus Opus. Quando você ver esse selinho aqui, ó, essa bolinha, Magnus Opus, pode pegar, porque tudo que eles lançam é interessante, né? O bom gosto, uma curadoria, vamos dizer assim, né? Vamos usar uma palavra da moda. A curadoria do Magnus Opus está de parabéns, né? Eles lançam filmes europeus, filmes latinos esquecidos, documentários, coisa bem bacana, né? Aqui um raio-x, um panorama do início do rock and roll. Temos aqui um bootleg, né? Bootleg em formato de DVD, um DVD-R do Coldplay ao vivo do Festival de Glastonbury em 2011. Coldplay é aquela banda inglesa que deixou o Regis Tadeu em uma saia justa, né? Porque o Regis metia o pau no Coldplay, o Coldplay descobriu, eles vinham para o Brasil e deram a sala VIP para o Regis assistir o show. Aí o Regis não recusou e a turma caiu no pau em cima do crítico, né? Mas tudo bem, nada a ver. O Regis é um cara gente fina e é um ótimo crítico, né? Aqui, os maiores sucessos do Coldplay até o ano de 2011. Particularmente eu não gosto muito. Eu acho que o Coldplay faz um som meio desossado, assim. Falta testosterona nessa banda. Mas tá bom, bacana. Aqui, um DVD que eu mesmo montei na época do Emule, né, do saudoso e antigo Emule, O Ataque da Mulher de 50 Polegadas, que no Brasil tem o nome do Ataque da Mulher de 15 metros. Ganhou um remake, se não me engano, com aquela loira chamada Daryl Hannah, que fez um filme Uma Sereia na Minha Vida, algo do tipo. Né? Ficção científica sobre uma mulher de 15 metros que começa a aterrorizar uma vila. Né? Interessante. Aqui, outro DVD-R, O Homem do Fundo do Mar, estrelado pelo Patrick Duffy, a segunda temporada da série televisiva dos anos 70. Né? Alguém montou um DVD-R triplo, né? Esse eu peguei, mas não sei aonde. Provavelmente em alguma feira do rolo também, né? Não sei quando foi isso, quando foi adquirido. Eu lembro que eu assisti poucos episódios do Homem do Fundo do Mar. Se não me engano, um ou dois, eu acho. Teve uma exibição muito rápida, talvez, nas TVs brasileiras. Aqui, um DVD-R bootleg do Iron Maiden na Argentina, no show Somewhere Rock em Buenos Aires, né? É aquela turnê do disco Somewhere in Time de 1989, né? Iron Maiden ainda na ponta dos cascos, ainda tocando muito, né? Numa apresentação aqui no continente sul-americano. Agora aqui, dois bootlegs, todos esses ao vivo de rock aqui foram comprados na paróquia da igreja de Aquilupita. Dois shows do Black Sabbath, também no formato bootleg. O Never Say Die e o Live Headless in Rússia. Esse é de 78, esse é de 89. São dois momentos distintos da banda inglesa tocando ao vivo. Olha, vão me matar, mas eu acho que o Black Sabbath ao vivo ele não funciona tão bem quanto em estúdio, né? Eu gosto do Black Sabbath em estúdio. Diferentemente do Iron Maiden, eu acho que o Black Sabbath ele perde um pouco. Não é legal assim, sabe? O legal do Black Sabbath é as composições gravadas em estúdio. Ao vivo, eu tô para ver ainda uma apresentação antológica, talvez eu que não conheça, da banda botando para quebrar, né? Eu não sou um especialista em Black Sabbath, então tudo que eu estou falando você revela e abaixa pela metade. Os dois últimos DVDs da caixa, nós temos a cantora de jazz Johnny Monray, ao vivo no Rainbow Room, né? É aquele jazz classudo, meio teatral. Ela tenta fazer uma linha meio Sarah Vaughan, mas sem o mesmo carisma da Sarah Vaughan. Ela é bonita. Aqui o show é de 2002.
Eu, a primeira vez que eu vi a Jane Monheit em CD, eu não gostei, né? Mas vamos dar uma chance para ela. E o último aqui, uma coisa bem bacana. Fluminense, 99% rebaixado, 100% campeão. Olha que legal. Alguém montou um CD do Flusão, um DVD do Flusão, com todas as partidas que ele disputou em 2010, provavelmente os melhores momentos, né? Tem aqui vários jogos. Tem uma citação do Nelson Rodrigues. E de fato, nunca houve na Terra uma torcida tão certa, tão maravilhosamente certa. Isso aconteceu porque há 6.000 anos atrás estava escrito. O escritor brasileiro que era fanático pelo Flu. A pessoa que montou esse disquinho foi muito feliz, ó, botou fez até um print aqui no DVD. DVDs de futebol sempre são coisas bem-vindas, porque infelizmente a TV brasileira não resgata esses momentos, não é um canal, por exemplo, assim como há canais de desenhos animados antigos, filmes antigos, ninguém nunca teve a ideia, pelo menos que eu saiba, de fazer um canal de TV com jogos de futebol do passado, documentários do passado. Tudo é muito focado na próxima rodada, no campeonato, quem está liderando, o jogador que polemizou. Não, eu queria ver os gols do Cruzeiro, campeão da Libertadores de 76. Eu queria ver a final da Copa da Argentina de 78. Queria ver gols do Mário Kempis, do Mirandinha, mas ninguém mostra isso, né? Ninguém ainda teve essa visão. O dia que alguém apostar nisso, tenho certeza que vai dar muito certo, né? Pessoal, não sei quantos minutos nós temos de vídeo. Quero agradecer vocês. Desculpa essa cara meio feia, essa barba mal feita. Ainda estou gripado, mas em breve vai dar tudo certo. Logo a gente grava outro vídeo. Fiquem com Deus.